Olá, povo de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue suave no fundo do seu coração. Eu sou o Padre Frei Balbino e aqui estou para mais uma videoaula sobre a Palavra de Deus. Na última videoaula eu comecei perguntando: você tem a Bíblia em casa? Esta pergunta nós vamos retomá-la depois, numa próxima aula, prometo. Mas hoje o nosso conteúdo é tradição oral e tradição escrita. A palavra de Deus, ela não foi escrita ao mesmo tempo em que ela foi vivenciada. Primeiro, ela foi vivenciada, depois ela foi escrita. Então, essa vivência que foi passando de geração para geração, de pai para filho, de avô para neto, nós chamamos de tradição oral. O texto escrito, que nós já colocamos no papel, a chamada tradição escrita, está aqui. É a nossa Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, a palavra de Deus que chegou até o povo, primeiro foi a palavra vivenciada, a tradição oral. E depois, para que não se perdesse os ensinamentos, aí gerou-se a tradição escrita. Tese: o ensinamento de Jesus não é apenas na Bíblia, mas na tradição, isto é, no ensinamento oral da palavra de Deus. Jesus não mandou que os apóstolos escrevessem. Isso aqui é interessante. Jesus não mandou que os apóstolos escrevessem. Jesus mandou que os apóstolos fossem em missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. É bom gravar isso, viu? Então, para Jesus Cristo, o texto escrito, se ele viesse ou não teria tanto problema. Para Jesus Cristo, importante era a missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem a vós ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Então Jesus Cristo estava preocupado mais com o ouvir do que com o olhar as letras no texto. Estava mais preocupado com o ouvir do que com o escrever. Todos os apóstolos foram enviados. Ide e pregai. Mas só alguns escreveram apenas no fim de sua vida. Primeiro pregaram e só no fim de sua vida escreveram. Não estou querendo tirar com isso a dignidade do texto escrito da palavra de Deus. Não, pelo amor de Deus. Até porque se o texto não tivesse sido escrito, muita coisa teria se perdido pelo caminho e a gente não teríamos o legado que temos de fé hoje. Mas, contudo, lembrar que
a questão do texto foi uma forma de não se perder os escritos, mas isso nunca foi a primeira norma, o texto escrito, porque todos os apóstolos foram enviados para ir, para pregar, para anunciar aquilo que ouviram. Se a escrita fosse o mais importante, Jesus Cristo tinha ordenado: primeiro escrevam e depois preguem sobre o que escreveram. Muito bem. Estou falando isso fundamentado na palavra. Veja que eu cito capítulo e versículo onde está. Se fosse fundamental o ensino da Bíblia escrita, todos os apóstolos primeiro teriam escrito e depois de terem escrito, iriam para a pregação. Mas Cristo fez exatamente o contrário. Primeiro, ide pregai. A palavra de Deus pregada é ensinada, é chamada de viva voz, é chamada tradição oral. É interessante observar isso, porque a gente pensa que aqui está o tudo. É a palavra de Deus, sim. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não contém toda a palavra de Deus. Muito bem. A gente continua na próxima videoaula ainda sobre tradição oral e tradição escrita. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, inscreve-se no nosso canal e ativa o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando e te notifique de todos os vídeos que forem postados neste canal. Me ajude a evangelizar por meio das redes sociais. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele te mostre a sua face e te dê a paz. Ele que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.